toda ela está atenta. Não só a DPCAM, não só as profissões, enfim, o CAPS, nós lá que fizemos a perícia, né? O Instituto Geral de Perícia, o IML, então toda essa rede tem que estar atenta. Deixa eu só complementar um pouquinho. Eu trabalhei no CAPS de Concórdia, que também é região oeste, colonizado por alemães e italianos, e no período de 1 ano e meio que eu estive lá, a gente teve uns 3 casos de suicídio. Foram 3 homens nessa idade também, até uns 40 anos, e os 3 por enforcamento. Então, acho que confirma mesmo isso tudo no Sul e até no Brasil. Acho que o enforcamento é a maior... É o modo, né, mais utilizado, realmente, né? Em todo o Brasil. O dado do enforcamento é o mais alto. E dentro da própria casa. Né? Não, os dois relataram um dado bem importante que tem também no seu rescontro nos dados mundiais, né, que são mais os homens que se matam do que as mulheres, apesar às vezes que tem essa mitologia que são das mulheres, mas na verdade são os homens. Mas eu acho que pela cobrança que se gera hoje em dia nesse mundo capitalista, aí vem a questão da crise, de o homem ser provedor, e a sociedade realmente cobra, e vem desemprego, então tudo isso vai gerando, acho que um desequilíbrio, e a pessoa acaba num período de descompensação. Muitas vezes nem tem a ideação, eu acho, né? Mas ele, no momento de desespero, acaba tomando a atitude e tendo isso, assim. E a gente sabe que quando o paciente chega até o CAPS, o usuário chega, ele já está num quadro, muitas vezes, de depressão, ou, né, questão do álcool, de outras drogas, enfim, que realmente a gente tem que compensar várias coisas, então é bem complicado, né? Porque o leque que tu está abrindo, Gisela, é muito interessante, porque, inclusive, da um ponto de vista histórico, cultural, antropológico, o suicídio teve várias significações ao longo da história. Às vezes foi visto também como um ato heróico, algo que também hoje se encaixa nas várias religiões islã ou nas orientais, né? Os kamikazes, os homens-bombas, enfim, tem toda um ordenamento, uma ordem moral por trás de algumas significações culturais do suicídio, né? E da um ponto de isso muda. E da um ponto de vista histórico, de qualquer maneira, todas essas possibilidades de desvincular o suicídio de algo de genético, porque não tem genes suicidários, né? De algo, inclusive, estritamente, tecnicamente correlacionado com uma doença ou com um transtorno mental, que na verdade foi algo hipotizado há muito pouco tempo, né? A linha mais forte de hipótese, de tentativa de dar um significado é a linha sociocultural, ou seja, bem essa questão que seja a Gabriela, seja a Bela, seja a Gisela estavam abrindo, né? A questão das pressões sociais, que a gente pode viver, ou dos fracassos sociais, especialmente numa sociedade da honra e da vergonha, como é a sociedade patriarcal, né? De cobrança, né? De muita cobrança. Que é o imediatismo, né? Que marca a cultura. Se você não consegue ter sucesso imediatamente, você não aguenta mais a pressão, a cobrança, a frustração, o fracasso, né? Talvez nessa resiliência vão procurados os fatores psicológicos e os fatores, vamos lá, de equilíbrio psíquico, né? Mas essa linha da social, né, que já foi hipotizada no final do século XIX, de Durkheim, depois tive Karl Marx, que também fez todo um escrito sobre o suicídio como questão de classe, né? Mas enfim, o que vocês acham, vocês pessoalmente trabalhando nessa área, a respeito dos fatores que marcam a região? Por que o comportamento do suicídio, por exemplo, mesmo dentro do Brasil aqui é tão forte? Antes do que hipotizar essa questão no mundo, porque não todas as sociedades são sociedades da honra e da vergonha, não todas as sociedades são culturas, vamos lá, com desigualdades socioeconômicas tão grandes e radicais como essa aqui do Brasil, né? Porque também uma grande porcentagem de suicídios também acontece na Suécia, que é um país extremamente desenvolvido, rico, porém, beleza, tem 6 meses de luz por ano, 6 meses de escuridão por ano, então tem outros fatores, né? Mas o que vocês acham? Como vocês explicariam essa prepotência do fenômeno suicidário aqui na nossa região?
quê? Basicamente, né? Por que as pessoas se suicidam tanto? Pergunta simples, né? Não, mas porque, gente, acho que todas as soluções, sendo que o CVV não está simplesmente colocando uma tampa em um buraquinho, né? Não está tentando de... Vamos começar? Tanto faz? Quem quiser falar, pode falar. Bom, eu vou dar a minha opinião, né? Que pelo fenômeno, né, que eu venho estudando e lendo bastante, pesquisando, né? A minha opinião seria, assim, um fator muito forte que a gente tem pelos estigmas, né? Do contexto familiar. Que nem você falou, vergonha, a culpabilidade está muito forte, né? A questão hierárquica que se tem dentro de um contexto familiar, não se admite que, por exemplo, o homem seja sustentado pela mulher, não se admite que eu ganho menos que fulano de tal. Então essa questão hierárquica de poder é uma questão assim que eu colocaria em primeiro lugar, muito forte. Aí por que se tem mais também homens, né? Tudo bem, mas se não se admite que a mulher ganhe mais, não é só separar-se? Então, e aí se separa, vem a sociedade e por que se separou, né? O que o outro vai pensar? O que meu vizinho vai pensar? Minha lavoura, eu não consegui ter um lucro, então eu estou ganhando menos. Então entra vários fatores dentro de um contexto familiar que dali se desmembra, então, os fatores que vão ocasionar um suicídio. Tem o agrotóxico em algumas regiões também, né? Exatamente. A questão do agrotóxico em algumas regiões do Rio Grande do Sul também podem influenciar nas questões do suicídio. Pela uma questão dos hormônios do sistema endócrino, né? Isso se tem comprovado. Os fatores biológicos seria a serotonina, o hormônio, então, da alegria, a dopamina, do prazer, que são interferidos nesses neurotransmissores. Isso tem bastante nos livros que eu leio, que traz bastante esses fatores biológicos também para o suicídio. Mas aí que entra, né, Luciana? Não é todo mundo que lida com remédio, com veneno, enfim, vai, não, né? Não se pode generalizar. Não se pode. Então, às vezes, a pessoa tem uma predisposição, um fator muito forte. Quanto tempo, então, seria o tempo do luto, por exemplo? Perdi, então, um ente muito querido, muito próximo. Então, eu estou ali 1 ano nesse luto, não consigo sair, e aí associado então a essa falta de prazer, essa falta de hormônios, pode ocasionar sim um adoecimento psíquico, e aí sim a pessoa não tem mais essa saída, não conseguir dar esse giro, não procurar ajuda, porque toda pessoa que vai suicidar, os livros trazem que deixa claro, muitas vezes, ou todos falam, por exemplo, que vão se suicidar, seja de várias formas, seja ela falando, deixa sinais, ela fala, os sinais físicos, né? Quando a fala não se sai mais, então ela fica acamada, começa alucinações, enfim. E seja também pela questão da própria depressão, né? Tu perceber. Ou falar, que nem se tem como mito, a pessoa que fala que vai suicidar, não vai suicidar. Isso é um mito. Grande mito. Eu penso que associado a tudo isso, a gente vive hoje os nossos adolescentes, a gente tem criado pessoas que têm uma incapacidade muito baixa à frustração.